O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, temos a alegria de celebrar hoje o dia de Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que é um exemplo de alguém que se santifica abraçando a sua vocação, vivendo profundamente a sua vocação. No caso dela, de esposa e de mãe. Mônica nasceu em Tagaste, por volta de 322, na África, norte da África, e de família cristã, católica, e se casou com um pagão, Patrício, com um pagão rude, um homem rude, de gênio muito difícil. E diz a história que ela se dedica à oração para ganhar aquele homem para Deus, porque ela sabia, como mulher cristã, que a responsabilidade dela como esposa é ganhar o seu marido para Deus. E ela então se dedica à oração e ao exercício da virtude, né? Não apenas rezar e ser uma mulher impaciente, geniosa, mal-humorada. Ah, mas eu estou rezando. Não, ela deveria rezar e se exercitar na virtude, para que o seu marido, vendo-a tão virtuosa, se deixasse convencer, por meio do seu exemplo, que aquilo que ela falava era verdadeiro. Porque, meus santos, não adianta, ou adianta muito pouco, você falar a respeito de Deus, quando o seu testemunho não reforça as suas palavras. Então, você, marido, você é católico, a sua esposa não é católica, e você fala de Deus para ela, ou ela não é católica como você, ela nem sequer vai à missa, e você fala a respeito da importância de ir à igreja, da importância de se confessar, da importância de receber a Eucaristia. Tudo isso é verdadeiro. Mas você, no seu dia a dia, você não se exercita na virtude para ganhar o coração dela. De modo que as suas palavras terão muito pouco efeito. Por quê? Porque embora você fale de Deus para ela, e até mesmo você reze por ela, as suas atitudes se tornaram um empecilho. Mas se você fala de Deus para ela, ou a esposa com relação ao marido, se você fala de Deus, por exemplo, né, da importância de receber os sacramentos, de se confessar, romper com o pecado, né, de buscar uma vida de oração, receber frequentemente a Eucaristia. Quantas vezes, só aqui um parênteses, quantas vezes
vem maridos, que a gente sempre coloca o contrário, né? Da esposa que reza pelo marido. Mas não são poucas as vezes de maridos católicos, homens católicos, que vêm à igreja, que vêm para um aconselhamento, ou ali no meio da confissão, relata algo como que: padre, a minha esposa é tão difícil, ela não quer se submeter a Deus, ela não quer ser obediente aos mandamentos de Deus. E eu sempre vou perguntando: você fala sobre Deus para ela? Falo, padre. Você reza por ela e oferece pequenos sacrifícios, penitências por ela, pela conversão dela, pela mudança do coração dela? Faço. E você procura ser um marido paciente, generoso, carinhoso, para ganhar o coração dela. E aí sim, você ganhando o coração dela como esposo, ela vai ouvir com muito mais facilidade qualquer coisa que você disser. Padre, eu perco a paciência, eu fico irritado em casa. Você perdeu um dos caminhos para você ganhar a pessoa. Então isso tanto vale para o marido em relação à esposa, como a esposa em relação ao marido. Isto é, a virtude exercida, vivida em casa, é um dos instrumentos poderosos para você ganhar o coração do seu marido, da sua esposa. Então Mônica, ela vivia a virtude e procurava ser paciente, generosa, bondosa com aquele marido que não fazia por onde merecer. Mas é geralmente quando a gente menos merece, quando a gente mais precisa. E ela rezava pelo seu marido, ela oferecia penitências pelo seu marido, e ela procurava ser uma boa esposa ao heroísmo, suportando coisas que normalmente não se suportaria. Mas quando nós, meus santos, pedimos a graça de Deus e somos movidos pelo amor de Deus, nós nos tornamos capazes de fazer coisas que nenhuma lei nos obrigaria. Isto é, o amor de Deus, a graça de Deus nos capacita a fazer coisas e a querer fazer aquilo que nenhuma lei obrigaria. Então, o sacrifício daquela mulher. E aqui, meus santos, exatamente neste caminho em que ela se dedicava a ganhar a alma do seu esposo para Deus, que ela se santificou, que ela salvou a sua alma. Nós tendemos muitas vezes a ver, isto é, aquilo que a graça de Deus fez por meio de Mônica. E é verdade. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que foi nesse caminho de ela se exercitar para ganhar o seu marido que ela se santificou. E que ela talvez nem fosse para o céu se ela não tivesse aquele marido difícil e aquele filho que nós iremos daqui a pouco meditar, por quem ela se dedicou para ganhá-lo para Deus. São Padre Pio, né? Ele vai dizer que ele não teria se salvado se ele não tivesse passado por todas aquelas provações. Padre Pio diz que não se salvaria se ele não passasse por aquelas provações, isto é, os caminhos de Deus, muitas vezes desconhecidos a nós, mas que fazem com que tudo o que acontece na nossa vida, se estivermos na amizade com Deus, concorra para a nossa salvação. Então, as pessoas difíceis que Deus permite que passem pelo nosso caminho, as dificuldades pelas quais passamos, doenças que possam chegar até nós, tudo aquilo que à primeira vista poderia ser simplesmente mal e desagradável, se nós estivermos unidos a Deus, se tornarão fonte de bênçãos. Imagine, repito, aquele marido difícil, aquele homem insuportável, foi fonte de bênçãos para que hoje nós chamemos Mônica de Santa Mônica. Meus irmãos,
Quando nós aprendemos a olhar as coisas a partir desta ótica, o nosso coração se enche de ânimo, de alegria. Então você pode dizer: padre, quer dizer então que aquela dificuldade financeira pela qual eu estou passando, se você, meu santinho, se unir a Deus, esta dificuldade financeira vai se tornar uma fonte de bênçãos para a sua vida. Agora, claro, se você não se agarrar com Deus, as dificuldades da sua vida vão afundá-lo, vão submergi-lo nelas. Você vai morrer afogado e sufocado por todos esses problemas. Você vai morrer revoltado com o intrujão de mulher que vive do seu lado. E você vai morrer revoltada com aquele marido insuportável com o qual você se casou e que você não aguenta mais, porque você se afastou da graça de Deus. Mas se você se mantiver na graça de Deus, ouvindo a sua palavra, recebendo os sacramentos, principalmente recebendo de uma maneira frutuosa a Eucaristia, você vai aprender a ter os mesmos sentimentos de Cristo. E aí aquilo que você suplica para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, você vai aprender também a desejar para você. Santa Mônica rezou tanto pedindo a conversão do seu filho e rezou tanto pedindo que ele se libertasse dos seus pecados e que ele se arrependesse dos seus pecados, que ela também aprendeu a detestar todos aqueles pecados, inclusive na sua vida. Na oração coleta da missa de hoje, a igreja pede a nós, pede para nós, a graça da contrição perfeita, que nós também choremos os nossos pecados. Que graça, meus santos, que graça. E assim, eu gostaria que você compreendesse que isso é uma graça, é uma grandiosa graça, e que existem pessoas que passarão por esta vida e que nunca a experimentarão, nunca terão a alegria de chorar os seus pecados, porque eles ofendem a Deus que não merece ser ofendido, muito pelo contrário, que merece ser amado e muito amado. Então Santa Mônica combateu tanto, odiou tanto os pecados no marido e no filho, que ela também aprendeu pouco a pouco, cada vez mais, a odiar aquilo que existia de pecado e imperfeição no seu coração. Porque não é que Mônica já nasceu santa, né? Lembremos-nos que ela não batizou Agostinho pequeno. Ainda bem que no céu não tem acusador, né? Mas aqui na terra a gente lembra. Olha, ela não batizou Agostinho pequeno. Foi erro dela, como mãe. Vou esperar, depois de velho, depois que ele pecar muito, ele se batiza. Quer dizer, privou o filho da graça sacramental. Privou o filho da filiação divina. Então aquela mulher que tinha algumas virtudes, mas que era imperfeita, que tinha pecados, ela foi também progredindo. E Deus a salvou, tornando-a, entendamos aqui, salvadora. Deus a santificou, tornando-a instrumento de santificação. Porque nós tendemos a olhar apenas o que a graça de Deus fez por meio dela, na vida do marido, na vida do filho, mas nós nos esquecemos, e é primordial que nós nos recordemos que exatamente neste processo Deus foi trabalhando no coração dela. Por quê? Porque isso faz com que nós vejamos de uma maneira diferente quando você tem pessoas difíceis na sua vida, a quem você é chamado a amar e a servir, e você dizer: mas Deus está trabalhando na minha alma exatamente neste processo. E aí, quanto mais difícil a pessoa se colocar na sua vida, seja o seu marido, sejam os seus filhos, sejam aquelas pessoas por quem você reza. Aqui recordamos tantas mães espirituais, de um modo particular dos sacerdotes, que rezam pelos sacerdotes. Não tenha dúvidas que o diabo vai querer colocar no seu coração motivos
para você desistir daquela empreitada. O diabo vai querer colocar no seu coração ou desespero, não tem mais jeito, aquela pessoa é muito difícil, não vou nem mais rezar, ou colocar antipatia, raiva até para com aquela pessoa, para que você desista de rezar por aquela pessoa, de modo que talvez ela se perca, porque Deus queria salvá-la por meio das suas orações, e você também, porque no exercício das suas orações, penitências e intercessão, que Deus o salvaria também. Diz aqui a história que Santo Agostinho, depois da morte do pai, ele foi estudar fora, foi estudar em Tagaste, não, foi estudar em Cartago, e lá, na África, ele se entrega aos vícios, à luxúria, à orgia, a religiões pagãs, e Mônica se inquieta. Quando ele volta formado de Cartago, seu pai já havia morrido, sim, só Patrício se converte um ano antes da sua morte, se deixa batizar e morre na graça de Deus. Mônica ganhou uma alma para Deus, a alma do seu marido, a sua parte, a sua cara metade. Pois bem, quando Agostinho volta formado, ele começa a se sentir meio que sufocado com a sua mãe, que estava em cima dele, porque ele voltou cheio de vícios, cheio de erros, e a mãe não desistindo do seu filho. Mães, pais, não desistam dos seus filhos. Ah, mas se eu insistir muito, entenda, você tem que ter um pouquinho de equilíbrio, ok. Mas saiba, quem está no pecado não vai gostar da sua insistência, por menor que seja, para a mudança de vida dele. Então, tudo que você pedir, tudo que você quiser e tudo que você pedir para ele, para ela, vai ser demais. Então, por amor a Deus, não se importe de ser chamado de chato, de ser chamado de chata. Porque a mínima pergunta que você fizer, meu filho, você está indo à missa aos domingos? Ah, mãe, a senhora também fica perguntando o tempo todo isso. Não é nem verdade. Você nem pergunta o tempo todo isso. Mas você pergunta de vez em quando. Quando você vê um namoro diferente, e você pergunta, meu filho, minha filha, você está se comportando, né? Lembre-se que a vida neste mundo é como um sopro e que os pecados mortais nos levam para o inferno. Não faça aquilo que vai fazer com que você se arrependa por toda a eternidade. Pelo amor de Deus, não dê essa tristeza à sua mãe e a Deus. Mas padre, mas se eu disser isso, ele vai ficar irritado, ela vai ficar irritada. Meu santo, esta é a atitude de quem está na desgraça, de quem está no pecado e quando é advertido. E você não queira sair bonita na fotografia, queira agradar a Deus. São Paulo dizia, eu sei que é noutro contexto, mas se aplica a este. São Paulo dizia, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, mamãe, não queira agradar seu filho, seja serva de Cristo. Papai, não queira agradar os seus filhos primeiramente, queira agradar a Deus. Então, você vai ser, em alguns momentos, para ele pelo menos, inconveniente, desagradável, mas você vai fazer isso porque você deseja a salvação da sua alma, da alma do seu filho, da sua filha e consequentemente da sua. Porque a sua salvação passa pelo exercício da sua paternidade, maternidade e da sua vida matrimonial. Então, quando Agostinho volta de Cartago, Mônica vai para cima porque viu que o filho estava totalmente transviado, estava adjodiado com uma mulher de uma vida não muito piedosa. Com ela tiveram um filho. Então Mônica estava ali aperreada com aquela situação. Agostinho então resolve ir para Roma. Vou dar no pé, vou sair daqui, essa minha mãe em cima de mim o tempo todo, só falando de Deus.
de inferno, de pecado, de que eu preciso me converter, de que eu preciso abandonar as religiões falsas, de que eu preciso me tornar católico, crer em Deus Pai, estou fora. Vou para Roma, eu vou também. Aí os dois, ela cola no seu filho e que jeito? Ele diz, vamos. Chegando ao porto, ele diz à mãe, mãe, o navio vai atrasar. Vai rezar um pouquinho na igreja, vou visitar uns amigos e depois a gente se encontra. A mãe vai rezar e ele vai-se embora sem a mãe. E ele mesmo diz que enquanto a mãe por ele chorava e rezava, ele dela fugia. Meus santos, vocês não podem imaginar o que o diabo colocou no coração daquela mãe. Ele não merece as suas orações. Olha o que ele fez, abandonou você. Para que ficar rezando? E o que é que faz Mônica? Redobra nas suas orações e vai atrás do seu filho. Então essa perseverança desta mulher que quer a salvação da alma do seu filho e este processo a santificou. Meus santos, vamos lá. Que os pais tomem esta missão de rezar pelos seus filhos e de aqui e ali pagarem o preço de serem desagradáveis, pelo menos desagradáveis segundo a lógica do mundo, lembrando aos filhos que a vida neste mundo passa e que um dia estaremos diante do eterno juiz e que iremos prestar contas dos nossos atos. E que isso façam pelos filhos, que isso o marido faça pela esposa, a esposa faça pelo marido, e sabendo que isso não será apenas causa de salvação para o outro, mas para você. Mutatis mutandis, isto é, um sacerdote que luta para ganhar almas e o maior número de almas, exatamente neste processo que ele se santifica também. Então, vamos renovar os nossos esforços, pedir a Deus um ânimo novo, pedir a Deus por intercessão desta santa mulher que nós hoje estamos celebrando, para que nós nos empenhemos com mais afinco para ganhar almas para Deus, principalmente daquelas pessoas mais próximas a nós que Deus colocou no nosso caminho. E os filhos, e os pais, e os esposos são os primeiros. Então, rezar, alguma penitência. Seu filho está num caminho perdido, o que é que você está fazendo? Eu estou rezando, ótimo, mas está fazendo também alguma penitência? Algum pequeno jejum que seja semanal, uma penitência diária em que você renova, como que aquela viúva que ficava incomodando ao juiz, pedindo que lhe fizesse justiça, você todos os dias, com aquela sua pequena penitência, você diz, Senhor, lembra-te do meu marido, ou o marido, Senhor, lembra-me da minha esposa, que ela não se perca. Lembra-te dos meus filhos. E aí você coloca diante de Deus. E Deus, que quer ser convencido pelas suas orações, que não tenha dúvidas que Deus ama muito mais os seus filhos do que você. Mas Deus quer que você aprenda a amar de maneira divina, porque nisso consiste também a sua salvação, a sua santificação. Então vamos lá, primeiramente isso. Vamos renovar o nosso empenho para ganhar o maior número de almas para Deus. Ao mesmo tempo, ter uma visão cristã, católica, das contrariedades da nossa vida. Com muita facilidade, nós abandonamos a vida de oração e nós nos desanimamos quando coisas tristes acontecem a nós, quando as coisas não acontecem segundo as nossas expectativas. E às vezes é o caminho de Deus que começa a ser desenhado na minha vida. Então vem aquela doença que eu não esperava, e será exatamente por meio daquela doença que a minha alma será salva. Aquela dificuldade financeira, aquela pessoa difícil, ou que se tornou difícil na minha vida, e será exatamente
por causa daquela pessoa difícil, que Deus vai começar a trabalhar e a modificar o meu coração. Então isso faz com que eu me coloque diante das situações mais adversas com confiança na divina providência. Não é pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Nada disso, isso é bobagem. É confiança na divina providência, que Deus que pode fazer com que tudo concorra para o meu bem, se eu estiver na amizade com Ele, se eu estiver lutando com as armas que Ele me dispõe, se eu estiver debaixo da sua luz e desfrutar da sua graça. Que nós hoje então, meus santos, peçamos a Santa Mônica que interceda por nós, para que em todas estas circunstâncias nós sejamos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.